E foi. Então tá ótimo. Então, mais uma vez aí, boa tarde a todos, porque agora vai ficar gravado, né? Então tem que cumprimentar todos, agradecer aqui pela participação. E a ideia, como eu disse, é desenvolver uma conversa, trazer algumas ideias, fazer um debate sobre o conceito de governança na cooperativa. Então, vamos desenvolver isso a partir de duas ideias, né? Primeiro a gente tem que ver o que é governança e depois a gente tem que ver o que é cooperativa. E eu queria também, no final, falar algumas coisas do que qual seria o desenvolvimento futuro desse tema da governança nas cooperativas ou governança de uma forma geral, tá? Então, governança é uma palavra que vem sendo utilizada aí de uma forma mais frequente de uns tempos para cá, um conceito mais recente, embora já esteja presente aí no dia a dia das organizações, das entidades há bastante tempo, tá? Então, fazendo aqui primeiro um apanhado geral, né? Quem é que pode me ajudar aí sobre o conceito, o que significa governança para vocês, só para a gente poder se situar? Quem é que pode aí dar uma ajuda? O que seria governança? Um de cada vez. Calma aí. Vai ter vez para todo mundo. Vamos lá, vamos tentar algumas caras aqui mais recentes. Norberto, me dá uma ajuda aí. O que seria governança aí para você? Vamos lá. Acho que governança, basicamente, aí, de forma bem simples, eu acho que são diretrizes que a gente, né, que a gente deve seguir e diretrizes que cheguem a um determinado ponto específico que vai de encontro com cada objetivo da cooperativa ou de qualquer outra empresa que seja, enfim, seja de fins lucrativos ou não, acho que isso é uma coisa que indifere nesse sentido, tá? Mas cooperativa, ela tem um pouco mais, né, essa questão de trabalhar um pouco mais em cima da governança pelos princípios cooperativistas aí. Beleza, então vou puxar aqui como palavras-chave, né? Temos diretrizes, temos objetivos, temos princípios, certo? Governança tem a ver com essas coisas. Tenho que também pedir aqui vou chamar aqui a nossa aniversariante também para dar a sua contribuição. O que você acha aí? Que seria a sua transparência? Gostei aqui da sugestão, transparência. E Vitória, o que você traz aí para a gente começar a debater? Eu vejo governança dentro de órgãos, órgãos, né, de trabalho, no caso, órgãos corporativos. Eu vejo muito como um mecanismo de liderança. É uma forma de organizar processos, uma forma de estabelecer responsabilidades. É literalmente, é meio que governo, mas eu acredito que seja aplicado dentro do mundo corporativo. Perfeito. Eu vi uma palavra ali de organização, né? A Vitória também trouxe conceito aí de governo, trouxe conceito de estrutura, né? De formalização, de órgão, de gestão. Então tem a ver com tudo isso. Vou pedir só mais uma opinião aí, quem quiser falar. Valdinar trazendo estratégia também, uma boa palavra. E aí, mais uma sugestão. O Eduardo Teixeira ali, está bem concentrado, vou pedir aí uma sugestão também. Está sem som. Valores, responsabilidade dos gestores. Olha só, pessoal que está bem afiado aí. Inovação. Oh, muita ajuda, hein? Estou gostando aqui, ó. Bem participativo. A Mila falando em estrutura. Bom, gente, então, Eduardo, você tem aí a última oportunidade. Deu certo aí ou não? O som. Então a gente vai seguir, tá? Bom, tem a ver com tudo isso. Foram excelentes contribuições aí de todos. Eu gosto de juntar ali governança, né? Sendo duas Acho que o som palavras. não está
funcionando, Abdal. Peguei aqui o da Bia para ver. Agora está funcionando. Quem que está falando aí? Eduardo. Então volta aí, Então, Eduardo. então, eu acredito que governança seja tudo aquilo que a organização pode usar como ferramenta para o planejamento para atingir o objetivo que ela está buscando. Então, regras, divisão da organização, tudo isso para chegar àquele objetivo final dela. Não, excelente. Regras é uma parte bastante importante aí da governança, né? Então, regras, estruturas, critérios, ordem, tudo isso também tem a ver com governança. Então, você vê que a governança é um conceito muito amplo, né? Então, a gente vai tratar de muitas coisas aqui hoje. Então, é uma coisa bastante ampla, mas eu gosto de começar pela junção de duas palavras. Tem a ver com governo e tem a ver com liderança. Liderança foi uma palavra que não foi trazida aqui, mas eu acho que tem tudo a ver com governança também. Então, primeiro de tudo, a governança é um indicativo, né, da direção em que uma determinada organização, uma entidade deve seguir, tá? Então, esse é o papel da liderança. E o papel de governo traz o lado político também, né? Ou seja, o papel da governança é também de representar aqueles que estão sendo vamos dizer, estão sendo administrados, estão sendo representados por esse papel dessa governança, né? Então, tem um lado de governo, tem um lado de administração, tem um lado de gestão. Isso tudo tem a ver com planejamento, né? Como foi falado aqui, estratégia, planejamento, objetivo, meta. Isso tem a ver com uma primeira parte daquele ciclo, né? PDCA, de planejar, agir, controlar, né? Então, começa com essa questão aí do planejamento. Então, o planejamento está inserido dentro da governança, num determinado nível, né, que a gente vai ver, o nível de planejamento estratégico, que é o nível da governança. Então, tem a ver com planejamento, mas também tem a ver com execução. Não adianta planejar se não fizer, tá? Tem a ver com a gestão de pessoas, porque a governança é realizada, ela é executada por meio de pessoas. Tem a ver com a estrutura, tem a ver com regras, porque não adianta a gente falar, nós queremos transparência. Transparência se dá em cima de regras, certo? Se você não tem regra, não tem transparência, né? Você vai mostrar o que se você não sabe? Então, você precisa definir as regras antecipadamente, depois dizer que você está cumprindo as regras que foram estabelecidas. Então, governança é um conceito assim bastante amplo, mas, ao mesmo tempo, ele é muito simples, porque a gente vive no nosso dia a dia, tá? E para a gente entender como é que funciona a governança dentro da cooperativa, a cooperativa, ela também é uma entidade, tem assim as suas particularidades, mas ela está inserida num sistema maior, num sistema jurídico, num sistema social maior, e a cooperativa ela segue essas regras gerais também, né? Então, quando a gente fala de governança, a governança vale tanto para o governo, né, para a administração pública, ela vale para as empresas privadas, ela vale para as cooperativas, ela vale para as entidades sem fins lucrativos, como organizações sociais. Então, a governança ela está inserida dentro de um contexto social em que a cooperativa também faz parte dessa, é um tipo dentro desse contexto maior. Então, dentro do nosso dia a dia, eu gosto de trazer como um exemplo assim, muito próximo de como funciona uma cooperativa, que é um condomínio. Quem é que mora em condomínio? Ó, metade aqui, né? Quem é que não mora em condomínio? Vem cá. Quem mora em condomínio, o que gosta dentro do condomínio? Quais são o que vocês gostam dentro do condomínio? Quais são as vantagens que tem o condomínio? Acho que é segurança. Segurança, né? Segurança é a maior vantagem. Tranquilidade. Mas pode fazer tudo que vocês quiserem dentro do condomínio? Lazer? Não. Não, por quê, né? Para conseguir esses benefícios tem que ter o quê? Tem que ter as regras, certo? Então, quando a gente fala de condomínio também tem governança, certo? Quem não mora em condomínio, o que vocês gostam de morar, né, numa situação assim fora do condomínio? Quem é que pode dizer? Não tem regras. Não tem regras, né? Entre aspas, tudo tem regra, mas tem mais liberdade, tá? Mas ao contrário, mas
para ter mais liberdade, de certa forma, você tem que agir sozinho, então você tem que fazer tudo sozinho. Então, num condomínio, você tem mais gente ali que pode se juntar e fazer, e buscar um bem comum, um bem coletivo, certo? Então, o que a gente encontra no condomínio? A gente encontra um objetivo comum, condomínio é mais seguro. Então, a segurança é um conceito que aparece muitas vezes, tá? E assim, não é só a segurança física, é a segurança geral, porque você está inserido dentro de uma comunidade. E a comunidade te permite fazer coisas que sozinho você não consegue fazer, tá? Então, você consegue fazer um monte de coisa sozinho. É legal. Agora, numa comunidade, você consegue fazer mais coisas, porque você tem mais gente agindo em prol desse bem comum. Então, a primeira coisa que tem num condomínio é um objetivo comum, certo? A segunda coisa que tem no condomínio é um estatuto, né? No caso, uma convenção ou algum tipo de acordo social. Tá? Então, você tem um objetivo comum, você tem um acordo social e você tem, né, algum tipo de administração. Que a administração ela é dada por alguém que é um representante, né? E esse representante ele acaba sendo escolhido. Tá? Então, no condomínio, a gente, por exemplo, tem a figura do síndico, que é a pessoa que ela vai decidir tudo sozinha? Não, ela está submetida às regras, né? Ela está submetida à vontade daquela coletividade. Ela não está ali para impor as suas próprias vontades. Ao contrário, ela está ali para cumprir as regras e as deliberações dentro do objetivo comum. Então, o síndico é uma pessoa que ela é importante dentro do funcionamento do condomínio, mas ele não está ali de forma autônoma, ao contrário, ele está ali seguindo determinadas regras que foram estabelecidas nesse acordo social, nesse acordo coletivo, certo? Então, a gente tem a figura do síndico, a gente tem uma figura, né, de uma convenção e a gente tem a figura de um bem comum, que seria a manutenção ou desenvolvimento daquele espaço, né, para melhorar a moradia das pessoas. Aí, isso eu estou falando tanto de prédios quanto de condomínios de casa, funcionam da mesma forma, tá? Então, a cooperativa, ela tem uma semelhança muito grande, assim como o condomínio, certo? A cooperativa ela não tem fins lucrativos. Ninguém está ali para lucrar em cima dos outros. Então, a nossa cooperativa também não tem fins lucrativos, tá? Ela tem representantes, que no nosso caso, a gente vai ver que a nossa forma de governança ela é um pouco mais completa, né, do que uma governança de condomínio, apesar de ser muito parecida, mas ela é um pouco mais completa, porque são organizações que têm atividades mais complexas, porque elas estão ali no dia a dia da atividade social, da atividade econômica. Então, uma cooperativa certamente tem um objetivo social mais complexo do que um condomínio. Então, a gente tem uma governança, né, que no caso da cooperativa, da mesma forma que o condomínio tem uma Assembleia Geral de Condôminos, a cooperativa tem uma Assembleia Geral de Associados. Tá? Ou, dependendo da terminologia, também pode ser chamada Assembleia Geral de Cooperados. Tá? Eu gosto mais de Assembleia Geral de Associados porque é o que está na lei, né, e a gente muito vai se pautar pela nomenclatura oficial dentro, né, da estrutura legal da cooperativa. Então, a gente tem a Assembleia, que é o órgão máximo da cooperativa, onde qualquer associado pode participar. Tá? Dentro de determinadas regras, qualquer um pode participar. Não é necessário que ele queira participar, mas ele pode, ele tem a opção. Isso é um direito dele, não é uma obrigação. Ele tem esse direito dentro da Assembleia e, em contrapartida, ele tem a obrigação de cumprir vários requisitos para participar dessa cooperativa. Então, em primeiro lugar, a gente tem a Assembleia, dentro da governança da cooperativa, a gente tem a Assembleia, o órgão máximo, onde ele pode, onde as decisões, né, têm a sua deliberação final dentro da Assembleia. Então, são decididos assuntos que têm relação com o interesse geral da cooperativa, tá? E aí a gente pode colocar como exemplos, por exemplo, uma reforma de estatuto, que são as regras, o acordo social da cooperativa. Ele tem que ser submetido à Assembleia. Eu não posso que só uma parte de associados queira mudar o estatuto, não, ele tem que ser levado para que todos possam participar dessa mudança de estatuto. A divisão
dos recursos da cooperativa, por exemplo, as sobras do final do ano, né? Eu tenho que levar para todo mundo decidir em conjunto o que é feito dessas sobras. Então, são decisões de caráter coletivo que são levadas para todas as pessoas, todas que quiserem participar. Se alguém não participar, ainda assim vai ter que seguir a regra do que foi decidido numa Assembleia. Tá? Então, a Assembleia é o órgão máximo e decide coisas de caráter geral, coletivo. Né? E aí, dentro da estrutura da governança, em seguida a gente tem o Conselho de Administração e, em paralelo, o Conselho Fiscal. São dois órgãos que eles são autônomos, eles são vinculados somente à Assembleia, eles prestam contas somente à Assembleia, tá? Eles não prestam contas um ao outro, então eles têm autonomia entre si, e cada um tem uma função diferente. Né? O Conselho de Administração, a função é dar as diretrizes gerais, né? Pegando aí a palavra que o Norberto falou ali no início, das diretrizes gerais do negócio. Então, a Assembleia diz o que fazer e o Conselho de Administração diz como fazer, certo? Então, a Assembleia diz, olha, vamos fazer uma cooperativa de crédito para servidores públicos. E o Conselho diz, olha, então, esse ano nós vamos atrás de servidores públicos nesse segmento. No ano que vem, a gente vai em outro segmento. Então, o Conselho de Administração é responsável em dar as diretrizes de como fazer os objetivos traçados na Assembleia. Em paralelo, a gente tem o Conselho Fiscal, que hoje, tá, de acordo com a lei, é um órgão facultativo, opcional. A cooperativa pode ou não ter um Conselho Fiscal. Tendo um Conselho Fiscal, que é semelhante ao Conselho Fiscal de Condomínio, esse conselho, que é formado por 3 pessoas, três integrantes e um suplente, tá, num total de 4, mas só 3 têm direito a voto, a função desse colegiado é de verificar se a administração, e aí a gente está falando, né, do conselho e da diretoria e todos os órgãos subordinados estão cumprindo aquelas regras que foram definidas na Assembleia e no Estatuto. Tá? Então, são funções complementares, em que a gente tem uma divisão de tarefas, uma segregação de funções que dão mais segurança ao funcionamento da cooperativa. Tá? Lembra que a gente estava falando aqui que condomínio gera segurança, e não é só a segurança física, a segurança de ter um vizinho ajudando o outro, também é uma forma de segurança, e aí é o papel do Conselho Fiscal, verificar se tudo está sendo cumprido da maneira como a lei exige, os regulamentos do Banco Central exigem, o Estatuto exige, as deliberações da Assembleia. Então, tem uma série de regras, né, que precisam ser cumpridas e todas elas estão sob o olhar do Conselho Fiscal. Tá? Então, voltando para o Conselho de Administração, existe um órgão subordinado ao Conselho de Administração, que é a diretoria, e ela é responsável por realizar as operações do dia a dia. Tá? Então, são os diretores que diretamente recebem a incumbência de executar as decisões do Conselho de Administração. Então, o Conselho de Administração ele se reúne, né, uma vez por mês, às vezes 2, né, e dá orientações gerais. A diretoria não, ela tem a função de estar presente no dia a dia, dando andamento às decisões, tanto da Assembleia quanto do Conselho de Administração. Tá? Então, dentro da administração existe um órgão superior, que é o Conselho de Administração. Hoje, na nossa cooperativa, é formado por 10 integrantes, né, 10 associados. No Conselho de Administração é obrigatório que os membros do Conselho de Administração sejam associados. Então, a gente hoje tem um conselho formado por 10 pessoas, e subordinado a ele, né, tem uma diretoria, que hoje na cooperativa é formada por 3 diretores. E aí os diretores têm a incumbência de dar andamento no dia a dia das atividades da cooperativa. Tá? E aí a diretoria ela é dividida, né, em 3 segmentos, cada diretor tem o seu segmento, tem um segmento institucional, que é representado pelo diretor-presidente, né, que ele é representante dentro e fora da cooperativa, né, perante outros órgãos, perante os órgãos internos, perante o Sicob. Então, a gente tem aí uma função institucional para o diretor-presidente, e tem os funcionários que são assistentes a esse diretor. Temos um diretor, que é o diretor comercial, que também exerce todas as funções do relacionamento com os associados, do relacionamento operacional e o relacionamento financeiro com os associados, né?
concede crédito, faz aplicação, faz atendimento, e aí todos os funcionários que estão ligados aí à área comercial são assistentes, né? Recebem a função de ajudar a diretoria comercial. E, por último, em terceiro lugar, a gente tem uma diretoria, que é a diretoria operacional, que tem as funções administrativas e financeiras, relacionadas a contratos, a pagamentos, a planejamentos, a cálculos, cobrança, com os advogados, a parte jurídica, processos, fica dentro da diretoria administrativa e financeira. Então, dividida aí em 3 segmentos para que cada diretor possa exercer de forma direta as suas atribuições. Então, hoje está organizada assim, a diretoria ela tem um formato livre, então, dentro da Cooperplan, Credicef, nós escolhemos esse formato, né, de se separar em 3 diretorias. Já tivemos um formato com 4 diretorias na Cooperplan no passado, a Credicef veio de um formato que eram 2 diretorias, quando a gente juntou, a gente fez uma média, né, fez uma mescla, ficaram 3. Outras cooperativas têm 4, 5, 6, já vi cooperativas com 6 diretores, né? Então, a diretoria tem uma organização, né, e uma estrutura livre dentro da decisão que seja feita ou pela Assembleia ou pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração também tem um número variável de integrantes, né? O mínimo recomendado aí seriam 3, tem cooperativas com 5, com 9, com 11, nossa com 10, é uma opção que foi feita também. E agora o Conselho Fiscal não, o Conselho Fiscal, por causa da lei, ele só tem que ter 3 e tem que ter um suplente, tá? Então, basicamente, essa é a organização que existe dentro da lei e dos regulamentos, tá? E aí, cada um exerce seu papel, e aí a gente pode pensar que funciona, né, mais ou menos aqui como um condomínio mesmo, tá? Quando sobra valores, né, quando sobra recurso no final do ano, quando a administração tem um superávit financeiro, né, esse superávit é o que se denomina como sobras, e como a cooperativa não pode ter lucro, né, essas sobras elas têm que ser devolvidas aos associados. Então, esse é um conceito muito importante também, tá? A sobra não é um lucro que é gerado para os associados, não. É uma devolução dos valores que eles pagaram ao longo do ano. Então, se é uma devolução, tá? Isso é muito importante. Se é uma devolução, para alguém ter uma coisa devolvida, a primeira coisa tem que acontecer o quê? Ela tem que pagar. Se ela não pagar, ela não vai ter devolução. Ah, eu não fiz nada na cooperativa, eu quero receber sobra? Não vai ter, é impossível, porque isso aqui não é um banco. Ou no banco é que você vai e faz o investimento, se o banco tiver lucro, você recebe, porque o banco teve lucro com a operação com outras pessoas. Só que na cooperativa o conceito é de sobra, e a sobra é uma devolução. Então você só vai ter devolução, você só vai ter sobra acreditada se você até tiver feito operação na cooperativa. Certo? Então esse é um conceito, então a gente pode falar com bastante certeza, quanto mais movimentação, mais sobra você vai receber. Certo? Ah, não fiz movimentação nenhuma, quero receber sobra? Não, não dá. Isso não encaixa na governança da cooperativa, tá? Uma outra questão que é importante também a gente falar quando a gente fala de governança, tá? É que a cooperativa ela veio desenvolvendo desde o século XIX em cima de um conceito político, tá? Por isso que eu falei que governança também tem a ver com política, né? E a política tem a ver com decisão, tem a ver com formas de decisão, tem a ver com formas de resolver conflitos, né? E ela veio de uma linha política, né, da Inglaterra, onde a gente tinha uma linha de dizer one man, one vote. Tá? E quando a gente fala de man, a gente está falando, na verdade, né, de um ser humano, de uma pessoa. Né? Então, uma pessoa, um voto. Cada pessoa tem um voto. Cada pessoa tem igual valor. Cada pessoa tem o mesmo direito. Tá? Então, essa é a filosofia que vem por trás da cooperativa. One man, one vote. Tá? Isso é uma filosofia inglesa lá desenvolvida no século XIX e que a gente aplica até hoje aqui, né, quase 200 anos depois. Então, cada pessoa tem um voto, indicando que cada pessoa tem o mesmo peso, tem o mesmo valor, tem a mesma importância perante a cooperativa. Tá? Então, diferentemente de outras estruturas sociais, por exemplo, estruturas empresariais, financeiras, em que a participação, a decisão, né, vinculada ao capital, ao dinheiro empregado naquela entidade, né? Então você pode ter, por exemplo,
uma empresa na Bolsa de Valores com milhares ou até milhões de sócios, né? Mas, por exemplo, o governo tem a maioria dos votos e decide. No caso da Petrobras, né? No caso do Banco do Brasil. Então, não adianta você ser sócio, mas você não tem direito de decisão, porque, né, o seu voto não conta igual o voto do governo, porque o governo tem a maioria do capital social, a maioria dos votos, né? No caso das cooperativas, isso não existe. É uma entidade bastante igualitária, né, e bastante desenvolvida nesse sentido. Tá? Se a gente pensar, está mais próximo do nosso modelo de democracia que a gente tem hoje, né, no mundo ocidental, né, que a gente também tem na democracia aqui no Brasil. A gente vê, né, cada um tem direito a um voto, né, independente da idade, independente do gênero, independente da classe, independente da etnia, né, até da nacionalidade, às vezes, se a pessoa se naturaliza. Então, assim, cada pessoa, cada participante tem direito a um voto. Isso é muito importante porque dá esse caráter de um caráter igualitário para dentro da cooperativa. E falando nisso, né, a cooperativa também tem como um dos princípios, a gente falou aqui de princípio, tá? Então é princípio ligado à governança, que a cooperativa tem gestão democrática, tá? Gestão democrática. Então, o que significa gestão democrática? Quem é que pode me ajudar nessa questão de gestão democrática? Vou pedir para a Ana, que a Ana não falou ainda, a Ana gosta de falar muito. Eu conheci a Ana era muito falante. Ana Luísa, viu? Só para deixar claro. Verdade, eu acho que eu comecei a falar, inclusive, tem um pouco de relação com o Rodrigo. Antes, na época da Cooperplan, a gente tinha muita reunião e ele sempre botava todo mundo para falar desse jeito aqui. Só que eu falei assim, ele não vai lembrar de mim, porque tem muita gente nova. Mas ele lembrou, felizmente. A pergunta sobre gestão democrática, eu acho que tem um pouco a ver do que você falou. Seria gerir de uma forma igualitária? Eu acho que seria nesse sentido. Eu acho que começa, né, por um bom caminho aí. Quem mais quer ajudar? Então, assim, eu acho que essa gestão democrática, eu acho que é como se fosse um modelo assim, de gestão participativa, né, nas decisões da organização. Perfeito. Também tem a ver com isso. Mais alguma ajuda? A Vitória, não a Vitória que é adversariante, a Vitória dos Santos, eu acho que está com cara de que está querendo falar alguma coisa. Oi, perdão. Fazendo umas coisas aqui. Questão democrática, perdão. Isso. Participação democrática. Vixe, Maria, eu não vou conseguir responder. Eu perdi um pouco da palestra aí, desculpa, que eu tô Não, cheia de atividades aqui. não se preocupe, Vitória. Só diga aí o que vem na sua mente quando você fala de gestão. O que é gestão? Gestão democrática. Vale colar também, não tem problema. Então, eu vou te dar uma ajuda. Gestão tem a ver com administração, tá? Então, tem a ver com organizar os recursos para fazer alguma coisa, tá? Então, a gestão democrática é seguindo a vontade da democracia. O que é a vontade da democracia? A democracia é a vontade do povo. No nosso caso, o povo são os associados. Então, é seguir uma forma administrativa que segue a vontade do povo. E o povo, como a Ana Luísa falou, o povo aqui a gente considera nossos associados como iguais, são igualitários, né? E também, como o Micael falou, é participativo. Então, na Assembleia é o momento em que a gente exerce a gestão democrática, porque cada um tem o direito de falar, cada um tem o direito de votar e também tem o direito de ser votado, tá? Exceto algumas situações específicas que estão na lei. Por exemplo, aqui, acredito que quase todos aqui são funcionários, né? E pela lei existe um impedimento temporário, tá, em relação ao voto em funcionários, votos de empregados, tá? Então, pela lei, não é possível porque isso gera um
um conflito de interesses, tá? Então, os funcionários, enquanto funcionários, não podem votar. Mas, uma vez que eles se desligam da condição de funcionário, eles sim estão aptos a votar. Então, a Assembleia é o momento em que os associados, de forma coletiva e conjunta, né, de forma igualitária e de forma participativa, dão a sua opinião em relação aos rumos que têm que ser dados na cooperativa. Inclusive, escolhem, né, entre as opções possíveis, os seus representantes eleitos, né, que são eleitos também de uma forma, um processo competitivo, tá? Então, a democracia exige isso, ou seja, qualquer pessoa que queira, né, se eleger representante, queira fazer a sua opinião, né, queria fazer a sua opinião ser ouvida, ela tem essa condição, mas no final prevalece o que? A vontade da maioria, porque é o governo do povo, democracia, governo do povo. Então, assim, todo mundo tem a mesma chance, todo mundo tem a mesma oportunidade, certo? Mas no final vai prevalecer a vontade coletiva da maioria. Então, isso que é a gestão democrática, certo? Que tenha eleições, que as eleições sejam justas, que elas sejam periódicas, que todos os interessados tenham condições de participar, de falar, de se candidatar. Então, tudo isso compõe, né, uma gestão democrática, que é um dos princípios da cooperativa, porque eles vêm diretamente dos princípios cooperativistas, tá? Então, vocês veem que o tema ele é amplo, né, e complexo, tá? Então, de certa forma, a gente já deu uma análise, né, uma visão geral, um panorama geral sobre o que é a governança, né? Então, a governança são a estrutura de órgãos, né, da cooperativa, voltadas a dar um direcionamento, uma administração da entidade, né, de acordo com a vontade geral da maioria dos associados, tá? Então, basicamente, é disso que a gente está tratando. E aí eu queria passar um pouco para uma segunda temática, tá? Então, isso é que a gente veio olhando para trás, olhando para o passado, foi assim que a governança se desenvolveu. Olhando para frente, o que a gente tem de governança? Quais são as tendências nessa área de governança? Ó, tem pessoas aqui que eu não estou vendo quem são, né? Yasmin, Aline. Quais são as tendências na área aí de governança? Eu acho que uma delas é aquela questão do ESG, né, que fala, eu acho, que está voltada à sustentabilidade, uma coisa assim. Exatamente. Exatamente esse tema que eu queria entrar agora. Exatamente, a Tamires aí acertou na mosca, Micael também. A ESG é uma sigla que significa Environment, Social and Governance, né? Ou ambiental, social e governança. Então, a tendência das empresas, a tendência da ordem social, a tendência, né, desse mundo aqui do terceiro milênio, é a gente valorizar as entidades que operam nessas três vertentes. Na vertente ambiental, na vertente social e na vertente de governança, tá? E na vertente de governança, que é o que a gente está tratando hoje, aqui, né, a gente já viu, né, governança é importante que haja uma participação justa, uma participação democrática, haja transparência, haja cumprimento de regras, né, que também é uma palavra inglesa, que é o compliance, que é o accountability, né, que é a liability também, né, que é outra palavra inglesa. Então, tudo isso vem dentro do conceito de governança, que não só é administrar em prol do bem comum, né, mas é também dar esse retorno da transparência, esse retorno da participação, esse retorno aí da responsabilização dos atos que são feitos na gestão da entidade, tá? Então, a gente tem empresas que seguem essas diretrizes, né, do ESG, do ambiental, social e de governança, são as empresas, são as entidades que estão mais alinhadas com os valores e objetivos do terceiro milênio, que é onde a gente está desenvolvendo agora nossas atividades sociais e econômicas. E a cooperativa ela tem a ver com esses três, tá? Não importa qual seja a cooperativa, o valor das cooperativas tem a ver com esses três eixos
de atuação, né? O eixo ambiental, o eixo social e o eixo de governança. Ah, Rodrigo, mas como assim eixo ambiental? O que nós aqui numa cooperativa de crédito temos a ver com um eixo ambiental? Talvez uma cooperativa isolada não tenha, tá? Mas o sistema cooperativista como um todo tem cooperativas de agricultura, né? Do agronegócio, que vão estar trabalhando em cima da produção de alimentos, né? Em cima da pecuária. Então, são cooperativas que têm uma relação direta com o meio ambiente. A produção de alimentos tem a ver com o meio ambiente, né? Seja na vertente de preservação, né? Seja na vertente de produzir, de manter o funcionamento, né, da sociedade. Então, temos aí um caminho ligado às cooperativas do agronegócio. Mas, por outro lado, essas cooperativas são altamente dependentes do financiamento, né, para poder desenvolver suas atividades. Financiamento que em uma parte vem do governo, mas uma parte também vem da sociedade. Então, até a própria cooperativa, né, por exemplo, o Sicoob Brasília, que trabalha muito com agronegócio, repassa recursos do governo e, de certa forma, complementa a atuação do Banco do Brasil, que também trabalha aí com agronegócio, mas também tem recursos próprios que atuam lá. Então, uma cooperativa, né, que queira hoje desenvolver negócios na área da agricultura, ela tem que seguir diretrizes da área ambiental, tá? Que é o E do ESG. Você, Rodrigo, mas a gente é ainda uma cooperativa urbana, a gente não tem nada a ver com essa parte aí rural. Mas existe uma resolução nova do Banco Central desse ano que diz o seguinte: olha, até 30% do recurso da cooperativa que estiver disponível em depósito à vista tem que ser direcionado para o agronegócio. Então, o próprio sistema financeiro se organizou, né, por diretrizes do Banco Central, de forma a repassar parte dos recursos, porque o agronegócio é uma parte importante, não só da economia brasileira, mas também da economia mundial, e precisa de um apoio da estrutura financeira do Brasil. Então, todas as cooperativas de crédito, né, direta ou indiretamente, vão ter a ver com o agronegócio. E aí a gente pensa, olha, dentro do agro, a gente tem uma série de preocupações. A cooperativa não pode atuar com associados, né, que estejam ligados ao desmatamento, ligados ao descumprimento da lei florestal, das leis ambientais, com contaminação de alimentos, com trabalho escravo. Então, tudo isso são limitações, porque a própria cooperativa ela pode ser penalizada, né, por estar descumprindo regulamentos do Banco Central, né? Então, aqui, né, bem trazido, sustentabilidade ambiental, certo? Então, a cooperativa tem a ver, sim, mesmo as cooperativas de crédito, que não são cooperativas do agronegócio, mesmo as cooperativas de crédito no âmbito urbano, elas agora também têm uma vinculação com essa questão ambiental. Em segundo, a gente passa para o social, tá? Então, a cooperativa nasce de uma preocupação social. Toda cooperativa ela vem resolver uma preocupação social, né? Então, a cooperativa está intimamente ligada àquele grupo que estabeleceu a cooperativa. Se hoje a gente tem, né, 3.000 associados, a maioria servidores públicos, é porque esses servidores públicos não estavam sendo bem atendidos dentro do sistema financeiro tradicional dos bancos. Então, ele surge, né, essa cooperativa surge como uma opção, como uma alternativa para atender os bancos. Então, é uma opção social, tá? Mas não é somente social no sentido de permitir uma organização paralela. Não, ela é também porque ela dá retorno para a sociedade. E esse retorno pode vir na forma de, como a gente fazia, né, fez durante bastante tempo. A gente fez concursos culturais aqui, a cooperativa, né, a nossa cooperativa era um papel de destaque quando a gente fazia esses eventos em escolas, né? Fizemos aí avaliações de concurso de redação, né? E levava a bicicleta para a escola. No final de cada ano a gente fazia um encontro de todos os associados, né? Que se reuniam e aí traziam suas experiências, suas intenções para a gente poder organizar o ano que vem. Então, assim, não é somente na Assembleia que a gente escuta o associado.
Às vezes a gente escuta o associado dentro de um evento, né? Um evento social. Né? Assim, Rodrigo, como é que a gente vai fazer no ano que vem? Ah, não sei, me dá uma sugestão aqui. Então, esses eventos sociais são muito importantes também para a gente capturar qual é a intenção do associado. Né? E também, diretamente, a gente fazia campanhas de doação de alimento. Então, tem toda uma estrutura social que diferencia a cooperativa de uma instituição financeira puramente com fins lucrativos. Né? E fora que, por exemplo, uma cooperativa não pode, né, de forma nenhuma, apoiar um associado, por exemplo, que esteja ligado a atividades criminais, de lavagem de dinheiro, de fins ilícitos, trabalho escravo. Então, tudo isso tem a ver também com o papel social da cooperativa. Tá? E, por último, a gente entra na questão da governança. E na questão da governança, eu, pessoalmente, dou muito valor para um conceito, para um princípio. Né? Eu, em 97, morei na Califórnia e eu vejo que a Califórnia, há muito tempo, né? Há pelo menos uns 30 anos, é São Paulo, né? dos Estados Unidos. É o estado em que ela dá, vamos dizer, um impulso econômico do país todo, dos Estados Unidos como um todo. Né? Então, assim como São Paulo aqui também, né? A responsável pela maior parte da produção econômica do Brasil é a Califórnia, nos Estados Unidos. E aí nós temos que grande parte desse impulso econômico da Califórnia tem a ver com a inovação. Eu me lembro que alguém aqui falou de inovação. Só que a inovação, né, lá também tem a ver com diversidade. A Califórnia é um dos lugares, né, onde mais valorizava a cultura da diversidade. Diversidade étnica, diversidade cultural, diversidade de nacionalidades. Então, a diversidade produzia condições de incentivar a inovação. E a inovação gera o desenvolvimento econômico. Né? Então, a diversidade eu acho que é um conceito bastante importante, embora hoje esteja meio em baixa, né? dentro dos Estados Unidos mesmo, mas a governança também tem a ver com isso, tem a ver em permitir, né, que cada vez mais um grupo cada vez mais amplo, mais plural, mais diversificado possa participar não só da entidade, da cooperativa como um todo, mas principalmente, sobretudo, da própria gestão. Tá? Então, eu acho que hoje, no século XXI, governança também tem a ver com diversidade, pluralidade, a participação, né, a participação que o Micael falou, né, ela não se dá somente da forma direta, mas também na forma de representação, na forma indireta. Então, quanto mais diversidade a gente tiver dentro dos órgãos de governança, que são órgãos de representação, né, mais vai ser o desenvolvimento da cooperativa, mais coisas ela vai conseguir, a entidade, mais coisas ela vai conseguir enxergar e realizar em prol dos seus associados, tá? Então, em síntese, era isso que eu queria falar. Não quero, né, me alongar muito, quero abrir aqui para vocês tirarem suas dúvidas, trazerem opiniões, trazerem aí ideias também que a gente possa conversar. Né? Então, eu acho que para a gente iniciar, seriam essas ideias iniciais no momento. Ô, Rodrigo, Alguém aí? só uma dúvida que você falou em relação às cooperativas, que elas devem colocar lá 30% dos seus valores que estão lá no fundo de reserva, né? E Não, é para operações de depósito à crédito, vista. a depósito à vista, tá? Sim. E para operação de rural, né? Então, a gente, na prática, a gente empresta para outras cooperativas que fazem o rural, é isso? No momento, a gente está repassando isso para o Bancob, e o Bancob repassa isso para as cooperativas que fazem esse empréstimo para produtores rurais. Tá? Não existe ainda uma regulamentação sobre o repasse direto de recursos entre cooperativas. Então, isso é passado pelo Bancob, pelo Banco Cicobi. Gente, vocês têm aí mais alguma dúvida? Vocês acham que cobriu tudo? Tem alguma coisa que vocês queriam saber e não ficaram sabendo? Tem alguma coisa que eu não sei que vocês sabem mais do que eu? Pode trazer também, viu? Que
um ambiente de crescimento mútuo, né, de troca, Então, vou perguntar ali para a Elisa. Elisa não falou nada ainda. Elisa, o que você achou? Tem mais alguma coisa aí para acrescentar? Não, não tem mais que não. Você já conhecia sistema cooperativo? Ficou mais claro? O que você achou? Agora, depois da forma que você explicou, né? Ficou bem mais fácil de entender. Ah, que ótimo. Olha, a Ana Luísa levantou a mão. Olha, estou gostando. Olha lá, Ana. Rodrigo, eu queria falar que eu gostei muito do tema, da forma que você abordou. Queria dizer que um dia eu quero chegar aqui e fazer uma apresentação só no Gogó, desse jeito aqui, porque, porque é muito interessante a forma que você domina o conteúdo, da forma que você fala. Para mim é até inspirador, de verdade. Acho que é isso. Pô, ela, obrigado aí. Eu fiquei até emocionado aqui com as palavras, viu? Vamos lá. Tem gente aqui que está querendo se esconder aqui. A Beatriz se escondeu. Eu estava vendo ela, agora ela se escondeu ali. Beatriz, o que você achou? A Beatriz, eu acho que ela ficou sem... Aí, voltou. Tá me ouvindo? Agora sim. Eu achei um tema muito interessante, porque eu não tinha muito domínio. Então, assim, eu acho que deu para entender mais ou menos como é que funciona. Ficou alguma dúvida? Ficou algum ponto assim que você queria mais um detalhamento, um esclarecimento? Não. Não, tá tranquilo. Então tá bom, gente. Quem mais aqui que eu posso fazer aqui? Olha só, a Cristiane. A Cristiane eu não chamei ainda, hein? A Valdinara levantou a mão, mas deixa a Cristiane falar que ela já se preparou ali. Né? Então, estão me ouvindo? Sim. Eu tenho a falar que foi um tema muito importante para todos nós ficar sabendo, assim, né, de como que funciona. Muitos aqui não tinham conhecimento. E a governança é isso, gente. É algo que se realiza com muita transparência, né? Para que a gente também possa estar sempre repassando para os associados. Associados não, cooperados. Para os nossos cooperados, que eles também precisam muito saber como que é que funciona, porque tem gente que realmente não tem a noção, né, de como que é uma cooperativa, de como que funciona, que tem toda uma estrutura, uma preparação, até mesmo dos próprios funcionários, diretores, para poder ir com uma cooperativa em top. Perfeito, né? Acho que você falou coisa muito importante, tá? A governança, ela tem responsabilização, né, no âmbito civil, no âmbito administrativo, inclusive no âmbito criminal, certo? Então, se a administração ela foge daquelas regras que são as regras esperadas, ela tem, né, a responsabilidade até de responder perante a justiça criminal, né, podendo, né, responder aí com prestação de serviços, e acabar aí ser preso e tudo. Então a gente vê até casos de dirigentes que por uma má gestão, que seja ela intencional ou não intencional, tá? Não importa. Se você está no cargo, se você está na cadeira, você tem a obrigação de entregar a melhor gestão para o associado. E se você não sabe, tem que se capacitar, né? E por isso é que a própria Cicobi, né, oferece tantos cursos e faz tanta cobrança, porque tem muitos casos, né, não está no passado, tá? Ano passado houve cooperativas que acabaram, né, paralisando suas atividades, né, por problemas financeiros, gerando prejuízo para os associados, para os cooperados, né? Então é muito importante que a gestão esteja bem capacitada e ciente, né, das suas obrigações perante os associados, perante a sociedade como um todo, né? Cristiane, obrigado aí pela contribuição. E o Valdinar, o que o Valdinar pode ajudar a gente aqui? Então, eu achei o tema bastante pertinente, né, bem interessante. Eu sempre tive a visão de que governança
é bem complexo, né? Porque abrange vários tópicos, né? Vários, desde planejamento estratégico, desde de estruturação, né? E eu vi que em pouco tempo o Rodrigo fez uma abordagem bem simples e objetiva, né? Esclareceu muita coisa, né? Que eu sempre achei bem específico, bem mais complexo, mas que eu entendi de uma forma bem clara. Achei bem pertinente, bem legal. Oi, Valdinar, obrigado. Eu acho que o objetivo é justamente trazer isso para o dia a dia. Quanto mais a gente, né, consegue visualizar como funciona isso no nosso dia a dia, mais a gente vai ver que não é um conceito abstrato, não é uma coisa que só algumas poucas pessoas podem dominar. Não, ao contrário, qualquer um tem capacidade, né, de chegar e dominar esse assunto, né? Assim como qualquer pessoa que seja, né, como é que chama? Um morador de um condomínio pode se candidatar e se eleger síndico, mas depois tem que correr atrás, né? A gente também vê muito caso aí de síndico, né, que chega, né, prometendo um monte de coisa, faz tudo errado, ou de forma intencional, ou por, né, não saber o que fazer, e acaba gerando, né, prejuízos aí para o seu condomínio. Então, é muito importante. Aqui, né, a gente está falando de uma coisa que tem um movimento hoje na cooperativa, o nosso movimento é da ordem de 100 milhões de reais, né? Então, a nossa governança é responsável por isso. Até por esse motivo, como é um valor assim, muito expressivo, né? E olha que a gente está numa das cooperativas que não está entre as maiores do nosso sistema, né? Mas mesmo sendo um valor muito expressivo, por isso que as decisões elas precisam ser colegiadas, né? Porque a colegialidade ela dá mais segurança, né, de que as coisas estão indo na direção correta, seja na direção tecnicamente correta, seja na direção politicamente correta. Porque não adianta nada fazer o que o associado quer, né, politicamente deseja, se isso fere algum tipo de norma, de lei, não importa. E não adianta fazer a melhor decisão técnica se não é isso que o associado quer. Então, a governança ela tem esses dois papéis. Ela tem que juntar a necessidade política com a possibilidade técnica e encontrar o melhor caminho, né? Então, é um papel que tem que equilibrar esses dois lados. O conselheiro ele não é só administrador. O conselheiro ele é, antes de tudo, um representante, porque ele foi eleito. Então, ele tem que equilibrar esses dois papéis. Quem é um administrador é o diretor. O diretor ele é só administrador, mas o conselheiro não. Ele é primeiro um representante e, em segundo lugar, ele é um administrador, porque ele também é responsável de bem gerir todo o recurso, né, que está disponível na cooperativa. Então, isso é muito importante, manter o equilíbrio desses dois lados. Eu vi que a Beatriz também mandou um comentário aqui, só que não deu tempo de ler. Beatriz, você pode falar? Abdala, eu falei que eu concordo com o que a Cris estava falando, porque é um tema que não é muito falado, não é muito comentado, não é trazido, né, com muita frequência, quase a gente não escuta sobre isso. E ele está presente em vários âmbitos, na maioria das empresas. Então, assim, é responsável pelo bom funcionamento, né, de um órgão, de uma empresa. Então, assim, ficou bem claro para o nosso entendimento. Eu acho que a forma como você trouxe também e a interação, né, da galera ficou bem bacana. Que bom que você gostou. Obrigado, viu, Beatriz? Eu vi que o Norberto estava levantando o relógio aí. Norberto, o que foi? Para a gente encerrar? O relógio, não. Não foi não que você levantou o relógio assim? Eu vi o relógio aqui, eu achei que era para encerrar. Não, não. Não, eu tava Então, ouvindo um áudio aqui. entendi. Eu achei que você, acabou o tempo, eu estou aqui falando demais. Não, gente, mas vocês fiquem à vontade, viu? Se já estiver na hora da gente encerrar, eu já passo adiante. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu acho que o Arthur ali, ó, tá querendo falar alguma coisa, hein, Arthur? Rodrigo, eu peço desculpa, porque teve uma boa parte que eu não tava prestando atenção, que eu tava atendendo um cooperado. Eu não consigo não tem nem o que falar, porque eu tava atendendo um Não, então tá bom. cooperado. Mas eu vou pedir para os meninos me repassar aqui. Não, então tá bom.
Beleza, então, eu queria aqui já partir para o encerramento. Nossa coordenadora aí, Ana Luísa, posso partir para o encerramento ou precisa abordar mais algum tópico? Não sou coordenadora, não, gente. Mas, Rodrigo, eu queria agradecer a sua participação. Queria falar um pouquinho também sobre o projeto que a Sol trouxe, que ele é muito importante. Eu desde o início falei que eu acho muito importante nós, funcionários, a gente se capacitar, ter conhecimento, por exemplo, sobre esse assunto que você trouxe, sobre a governança, sobre os membros estatutários, porque às vezes os associados chegam, nos perguntam e a gente não tem o conhecimento. E é muito importante porque assim, a gente representa a cooperativa e a gente saber sobre isso, saber informar, eu acho que inclusive, a gente pode trazer mais vezes sobre esse assunto, que ele é muito importante. Eu acho que a forma que você trouxe foi perfeita. Então, eu queria te agradecer, queria agradecer a Sol pelo projeto e acho que podemos encerrar. Bom, eu queria, por último, só ver se aqui você poderia sugerir aqui uma ajuda aqui a uma colega nossa que se levantou aqui, mas vamos ver se ela retornando aqui, a gente pode ajudar ela. Enquanto isso, gente, olha, é um tema que eu posso dizer que me interessa muito, há bastante tempo que eu estou estudando o assunto, então foi também uma experiência que eu tive dentro da cooperativa, de 11 anos, entrei em 2014 na gestão do Sicoob Cooperplan, e agora a gente está em 2025, então são 11 anos. Antes disso, eu já era associado desde 2009, então, na cooperativa, eu já estou há mais de 15 anos. Então, sempre foi um tema, para mim, bastante interessante, que a gente percebe a evolução. Olhando aí, 15 anos atrás, a gente não tinha toda essa demanda, toda essa necessidade de preparação, todo esse grande número de regulamentos e regras que a gente precisa seguir, e até isso, uma coisa interessante, a gente falar de uma política de associação, isso é uma coisa que o Banco Central também está trazendo como exigência. Não adianta a cooperativa, ela ter uma excelente gestão e não ter uma continuidade, porque a cooperativa ela não é feita para uma gestão, ela é feita para ter continuidade. O associado, quando decide entrar numa cooperativa, ele decide manter a sua vida financeira, a sua participação dos seus negócios dentro da cooperativa. Então, não faz sentido ele, acabou a gestão, troca a cooperativa. Não, tem que haver uma continuidade. Por isso tem um plano de sucessão, onde o plano de sucessão gere capacitação de novas pessoas para que elas possam estar preparadas numa eventualidade, numa possibilidade de mudança de gestão ou até mesmo numa necessidade de troca de gestão por qualquer que seja o motivo. Então, esse também é um tema bastante interessante do ponto de vista da governança. A Gabriela saiu? Vai embora. Então tá. Então, gente, vamos encerrar por aqui, e futuramente a gente retoma o assunto com outras possibilidades, tá bom? Querendo, vocês podem me chamar, qualquer assunto, se eu não souber, eu procuro quem saiba, e aí eu venho aqui, me capacito e falo para vocês, tá bom? Combinado assim? Valeu, gente. Uma boa sexta. Obrigado, Rodrigo. Tchau, obrigado. Bom final de semana. Obrigada, tchau, Obrigada, Rodrigo. Tchau, tchau, Bom gente. final de semana, gente.